vou sorteando aqui alguns temas, né? Sortear aqui, por exemplo, aqui, ó, Brasil Colônia. Sorteio aqui o primeiro tema de Brasil Colônia. Aí eu olho para você e digo, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Aí a gente se envolve no debate. Entendi, beleza. Tá ficando para ficar igual o debate lá da TV. Ó, sortear o próximo tema. Vamos lá, então. Previdência privada. Saúde e educação. É com você, presidente, a Previdência Privada. Quais são as suas questões? Pô, esse negócio aí da Previdência Privada, isso é com o Paulo Guedes. Isso é com o Paulo Guedes, tá certo? Beleza. Primeiro tema, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. É globalização. Aqui, globalização. Globalização. Certo. Então vamos lá. Pra galerinha que está assistindo a gente, que vai assistir gravado, né, e tudo mais, existem alguns conteúdos, alguns campos em geografia e história, que é o foco hoje, que costumam ser mais cobrados, né, que costumam ser mais recorrentes na prova do Enem e são cobrados de determinadas maneiras. Essa ideia de globalização é um conceito muito cobrado dentro do conteúdo de geografia. Mas é um conteúdo que pode mesclar um pouco a sociologia, pode mesclar um pouco a história e também a filosofia. Muita gente o tempo todo ouve falar sobre globalização. Esse termo ele está na nossa cabeça, mas muitas vezes o aluno não consegue compreender o que significa ele, o que de fato ele é. Por ser tão simples, né, por ser uma palavra que é recorrente nos meios de comunicação, o aluno dá uma assustada, porque ele fala, pá, eu já ouvi isso aí, mas eu não sei conceitualizar. Então o primeiro ponto que o aluno tem que entender para o Enem sobre globalização é que esse fenômeno, a globalização é um fenômeno, é um fenômeno multifacetado. O que eu quero dizer com isso? Tem diversos elementos de diferentes campos que se juntam. Primeiro ponto, eu já vou dizer quais são esses elementos. Um segundo ponto, a globalização, por mais que seja um termo bastante utilizado para designar a nossa sociedade atual, muitos autores, muitos geógrafos vão buscar o início da globalização lá nas grandes navegações, lá no começo da Idade Moderna, século XV e XVI. Por quê? Porque o fenômeno da globalização, ele é basicamente, grosso modo, definido pela conexão econômica, política, cultural, informacional, técnica de todo o globo. Por isso, globalização. E aí é por isso que esses geógrafos vão olhar lá para as grandes navegações e vão falar assim, ó, esse é o primeiro momento, né, em que os diversos países, os diversos continentes do mundo vão começar a se conectar mais fortemente. A gente poderia lembrar já nesse momento que a gente tem um aspecto econômico muito forte, que é a questão do mercantilismo, né, a ideia de acumulação primitiva de capital, a colonização dos territórios e tudo mais. Mas o que é bem mais cobrado no Enem sobre globalização é, de fato, né, esses aspectos do fenômeno que são muito mais contemporâneos. Então, embora a gente perceba elementos de globalização em séculos anteriores, hoje em dia, na atualidade, a gente tem uma globalização muito mais amparada, né, muito mais alicerçada no que a gente poderia chamar, né, de esfera técnico-informacional. E aí há um grande perigo que o aluno tem que sacar. Por quê? Porque o aluno entende muito fácil a questão da internet, por exemplo. Pô, eu consigo falar com alguém na Índia, né, ali pelo WhatsApp, consigo mandar uma figurinha pro cara lá na Estônia, né, a informação corre muito rápido, o maluco faz uma live do outro lado do mundo, eu consigo assistir. Então esse aspecto que poderia ser considerado positivo, entre aspas, da globalização, o aluno consegue perceber muito facilmente essa conexão de culturas, essa conexão de informação e essa troca muito grande, né, técnica e informacional. Porém, para o Enem, ele tem que ficar muito esperto que o fenômeno da globalização ele é um fenômeno que se desenvolve a partir de uma estrutura desigual. Basta a gente pensar, por exemplo, né, nos tem uma países... crítica, então, em torno disso. Exatamente. Né? É muito uma leitura que vem de um grande geógrafo clássico do Brasil, que é o Milton Santos, um dos maiores geógrafos aí que o Brasil já teve. E ele faz muito essa crítica, não só ele, né, mas, enfim, o Enem em Geografia segue bem o Milton Santos.
essa crítica, né, sobre a globalização. Então, como é que países centrais, por exemplo, da Europa, possuem grande desenvolvimento de tecnologia e países da periferia do capitalismo, por exemplo, não têm acesso a saneamento básico? Então é esse tipo de coisa que o aluno tem que ficar muito esperto, né? Como a globalização, por mais que conecte, né, o mundo de diversas formas, conecta de uma forma desigual. Então isso é muito importante. Ela tem uma relação com comunicação e tecnologia também. Isso, exatamente. E é muito interessante quando a gente pega... Se falar, por exemplo, assim, ó, que há um tempo atrás se usava esse celular aqui, ó. Fazer uma foto aqui, ó. Fazer um print aqui, ó. Tem câmera fazer um print Nokia aqui, ainda. Momento print agora. Você que está assistindo a live quiser fazer um print para você lembrar aí do tema aqui, ó. Meu caneco, velho. Tem jogo da cobrinha esse aí. Mas assim, tem a ver eu falar assim que a globalização está envolvida também na evolução tecnológica, que há 10, 20 anos esse celular era muito comum e hoje não é? Tem a ver isso? Tem a ver, e é um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que a globalização atua, esse conjunto de fatores que conforma a globalização auxilia, fomenta, desenvolve a tecnologia, a própria tecnologia faz com que a globalização aumente. Dá para entender? Ao mesmo tempo que a globalização traz esse ar de precisamos desenvolver a tecnologia pra caramba, uma vez desenvolvida essa tecnologia, os meios de conexão global, né, eles ficam mais fortes, mais potentes. Né? É muito interessante a gente ver, por exemplo, representações cartográficas em mapas, por exemplo, que registram as fibras ópticas, né, como estão distribuídas as fibras ópticas no planeta. Aí você vai perceber que essas fibras ópticas estão mais concentradas em determinados locais do que outros. E aí você saca, entendi, tem essa conexão, mas é uma conexão concentrada em alguns lugares e muito difusa em outros, né? E aí o meu querido James, o lindão, perguntou ali, professor, pode definir a palavra globalização? Você quer anotar no seu caderno, eu sei, né, James, que você quer fazer globalização, uma bolinha, uma flechinha, eu sei que você quer fazer isso. Então vamos lá, vou ensaiar uma definição aqui, porque é um fenômeno... É difícil, né, professor? Como você falou ali, é um fenômeno, é difícil você colocar uma palavra como tradução, ou uma frasezinha, é difícil. Mas vai lá, manda lá. O Hector não tem desafio. Exatamente. Aqui a gente mata no peito e vai pra cima. E aí, Cami? Vai lá. Então, globalização, a gente poderia definir como um fenômeno composto por um conjunto de fatores econômicos, políticos, culturais e sociais que atuam no sentido de conexão global, de conexão entre os países, entre os continentes. A gente poderia definir de um modo bem grosseiro, bem simples assim, né? Deu para entender. Mas, então seria esse ponto, o primeiro aí sobre a globalização. E aí, só para fechar, para não me alongar muito num tema só, elementos culturais, por exemplo, da globalização, porque muito se diz assim, né, pô, a globalização é maneiro, porque hoje a gente come aqui, ó, se eu abrir meu iFood, inclusive tô com uma fominha, se eu abrir meu iFood, eu posso lá pegar uma comida árabe, posso pegar uma comida francesa, uma comida italiana, e a galera vai falar assim, pô, olha o que a globalização traz, ela te traz oportunidades, né, de você experimentar e partilhar culturas, né, de modo geral. Isso em partes, de fato funciona assim, né, a depender do que você está analisando, de fato essa troca cultural, ela é bastante importante. Agora, é importante a gente perceber que essa conexão geral entre culturas também pode trazer os aspectos ruins, por exemplo, como a xenofobia. Quando a gente fala de um mundo globalizado, um mundo conectado, essa conexão de culturas pode trazer a tensão cultural, que na sociologia, na história, a galera vai chamar de etnocentrismo. A ideia de que a minha cultura ela é superior, né, e ela não pode ser afetada pela outra. Então, ao mesmo tempo que tem essa conexão, tem essa tensão. Olha aí, o Oda chegou. É o Oda, chegou pronto, chegou aí, agora... Aí sim. Bota ele para trabalhar aí também. Viu, Hector, se o Oda fizer pergunta,
os dólares não vão pagar a tua conta Não aqui paga, no final não da paga, live. é verdade. Tá? Não, Se nós o vamos Oda botar fizer ele pra pergunta, trabalhar tá aí. muito caro. Aí faz pergunta básica aí, ó. É, Mas eu gostei, eu acho que o link, então, para a gente fazer de globalização também, que eu gostei pelo que eu percebi, é esse senso crítico ao redor de perfeito. globalização, que eu acho que é algo a mais para o estudante, né? Professor, perfeito, é isso aí. O aluno para o Enem tem que entender o que é globalização e tem que entender o olhar crítico sobre a globalização. Tem que saber interpretar um texto crítico ou um texto de defesa da globalização e saber o que está sendo trazido ali. Perfeito. Vamos para a próxima? Vamos. Ó, se você tem que mandar um direct pro Hector, porque daí cada questão, porque a gente está só dando um compacto aqui, né? Se a gente for falar de tudo, vão dias aqui até a gente fazer a nossa live. Próxima pergunta, vamos mexendo aqui no nosso post. Próxima pergunta, o tema é... É o que? Previdência privada. Aí é com o Paulo Guedes, Ah, não, esse aqui é muito bom, hein? Revolução Industrial. Revolução Industrial, beleza. Revolução Industrial é um tema, né, que tanto geografia quanto história vão abordar, claro, com perspectivas, né, levemente diferentes, mas é um tema que não tem como não ser falado. Então eu vou tentar dar pinceladinhas muito breves, assim, com essas duas perspectivas. Num primeiro momento, para a geografia, o que é mais focado, né? O que se foca mais quando fala de Revolução Industrial a partir da perspectiva geográfica? Principalmente a questão energética, que começa a se alterar com a Revolução Industrial. O que eu estou querendo dizer com isso? A Revolução Industrial, que se inicia ali para o final do século XVIII, ela traz uma alteração profunda no modo de se produzir as coisas. Certo? Antes a gente tinha manufaturas, artesanato, na sociologia também, perfeito, né? Na sociologia também é conteúdo de livro clássico também. Então esse modo novo de se produzir as coisas, que é um modo mecanizado, que é um modo que demanda um salto técnico e tecnológico importante, né? Esse novo modo ele vai fazer com que a sociedade explore de outra forma os recursos energéticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos dar um exemplo. A máquina a vapor, a carvão, movida a carvão. Até então, antes da Revolução Industrial, a sociedade não explorava esse recurso mineral da mesma forma que passa a explorar, intensamente. Então essas questões energéticas e de alguma forma localizacionais mesmo, elas são muito importantes. Né? Então, o aluno tem que saber, por exemplo, né, no aspecto geográfico, o porquê que a primeira revolução industrial ela tem como matriz energética muito mais o carvão e a segunda revolução industrial, né, muito mais já a energia elétrica. Ele tem que saber fazer essa diferenciação. Ele tem que saber que a primeira revolução industrial, o início da revolução industrial, é muito mais centralizado na Inglaterra, né, no polo europeu, e posteriormente na segunda revolução industrial isso já se espraia, né, para Japão, Estados Unidos e outras localidades. Né? Então é bem importante ele perceber esses aspectos. Do ponto de vista da história, é bastante cobrado, bastante enfatizado as alterações no modo de trabalho, né, que aquelas sociedades vão começar a implementar. Então a gente tem o início, como se fosse assim, uma semente já bastante desenvolvida do capitalismo. Então a gente tem um modo de produção que já vem se colocando com veios de exploração sobre o trabalho muito intenso. A inserção das máquinas no processo produtivo também é muito importante porque vai gerar uma tensão com os trabalhadores, né? Entra então, aquela questão, né, que é vigente até hoje, né, da máquina substituir o homem, né? Isso, exatamente. A gente tem como grande elemento da Revolução Industrial uma transformação que é a seguinte. Anteriormente, estou dizendo bem em linhas gerais, anteriormente o indivíduo, ele que trabalhava, que produzia, ele era basicamente detentor do saber daquele processo de produção. Então ele sabia todas aquelas etapas, ele fazia, ele tinha as ferramentas dele e tudo mais. A Revolução Industrial traz uma cisão nisso. Agora, as máquinas, os meios de produção industriais estão na mão dos grandes industriais.
esse sujeito que se coloca a trabalhar agora, ele não é dono da fábrica, ele não é um industrial, ele não é detentor, né, do saber de todo o processo de produção. É isso que é aí que a gente começa a perceber alguns elementos bem sintomáticos e emblemáticos da produção capitalista mesmo, né? Também é importante então, ao pensar redor nisso. desse tema da Revolução Industrial, a gente pode fazer um link, por exemplo, da condição de vida, do que era o trabalhador, da questão financeira. Então, vai saindo várias coisas aí, né? Isso, aí em história, trabalho infantil na Revolução Industrial, trabalho feminino, como os entornos das fábricas passam a se transformar e o processo de urbanização começa a ocorrer justamente porque os trabalhadores precisam morar em algum lugar, nos arredores das fábricas, né? Como a condição de vida dessas pessoas, né, é uma condição bastante complicada, horas de trabalho, 14 a 16, e aí, né, na contramão disso, que é bastante cobrado também, os movimentos sociais, né, de tensão a essa exploração. Isso é muito cobrado também. Né? Então a gente pode lembrar de várias coisas, só citando muito rapidamente. Os ludistas, por exemplo, né, aquele movimento que, entendendo que o maquinário entrou no processo de produção e de alguma forma prejudicou os trabalhadores, né, os ludistas entendiam que tinham que quebrar o maquinário, por exemplo, como forma de protesto. Ou os cartistas que buscavam de alguma forma impressionar bastante o parlamento para o desenvolvimento de leis para o trabalho. E aí, né, os ganhos dos movimentos sociais com relação ao trabalho. Redução de jornada de trabalho, né, a questão de segurança no trabalho, equipamentos. Tudo isso pode ser trazido para a atualidade, né, quando o Enem traz esse debate. Né? Então, isso Deixa eu falar uma coisa. Dentro desse tema também, pode cair também charges, aquelas tirinhas assim, como críticas? Claro. Uhum. Isso para todos os conteúdos de história, sociologia, de geografia, em humanas, na prova toda, tá? Cami, vai ficar salvo assim. Vai ficar salvo assim, é só pagar o Pix lá pro Hector. Isso. Em todos os conteúdos, a utilização de imagens, charges, textos é sempre bem aparente, assim, né? Por quê? Porque é uma forma do Enem cobrar interpretativamente diversas linguagens. Então, em todos os conteúdos isso pode aparecer. Isso é interessante, né? Porque aqui o aluno aqui do Cidadão já entra em contato com a professora Mariana Vidotti, porque daí a questão da charge, ela pode aparecer em qualquer disciplina, né? Provavelmente vai aparecer muito mais nas questões de humanas e também de literatura portuguesa. Mas isso que é interessante do Enem, essa ligação, porque a gente fala assim, história, o que eu estudo? Você vai lá na língua portuguesa, com a Mariana, com a Betina, com a Fer, vê com elas como que interpreta uma charge, um texto, uma imagem, daí vem para a história de novo. Isso. Então, é interessante que a gente pode conversar nesses temas. Claro, o aluno tem que saber navegar pelos elementos verbais e os não verbais, né, de uma charge, uma tirinha, tem que saber analisar imageticamente, né, enfim, de fato, é isso, tem que ter um conhecimento bem acoplado de vários campos aí. Próximo tema, vamos lá? Vai, bora. Nossa, é tão angustiante porque tem que falar tão por cima, assim, tipo, são vários os detalhes que a gente não tem que falar, mas é assim, né? Para quem está acompanhando aí, já se coloca na pele aí do professor Hector, porque são muitos temas, aí ele está dando uma passada por cima dos principais temas. É só para revisar, né? Para quem já estudou tudo, tá revisando, pegando bem aquela ideia para, na hora de fazer a prova, você já tem noção do que vai querer. Pelo menos alguma base você deve ter. Mandar aqui um salve para nossa diretora Reni também. Eu não sei se ela está aí ainda, né? Mas ela entrou ali, acenou. Então agora vamos nos comportar, professor. Verdade, sem palavrão agora que a diretora entrou. Próximo tema, não li aqui. Brasil Colônia. Brasil Colônia. Então vamos lá. Visão panorâmica. Quando a gente estuda a história do Brasil, e aí o Enem ama a história do Brasil, toda ela, né, muito mais do que a maioria dos vestibulares. Então, pensou em história para Enem, tem que sacar a história do Brasil. A gente costuma dividir em caixinhas a história do Brasil, o que não é exatamente super bacana do ponto de vista
do estudo científico mesmo da história, mais didaticamente a gente faz isso e é importante para o aluno entender. Então a gente separa, né, essa história do Brasil em 3 grandes balaios, digamos assim, que tem a ver com a política do momento. Então, o primeiro período da história do Brasil a gente chama de Brasil Colônia, que é quando, né, a gente é colonizado por Portugal. Vai anotando. Você também de casa aí vai anotando aí. Ó. Isso. Então temos o Brasil Colônia, que basicamente é daquela data emblemática, né, meio mentirosa, de 1500 até 1822, então são 322 anos aí de história de Brasil Colônia. Quando a gente se torna independente de Portugal, a gente inicia o que a gente chama de Brasil Império, ou Brasil Monárquico, né, que é quando a gente fica ali, né, com os governos de Dom Pedro I, Dom Pedro II, o período regencial no meio, e posteriormente com a proclamação da República, em 1889, a gente começa o Brasil República. Cada um desses períodos, eles têm uma série de subdivisões, uma série de características, assim, várias e várias aulas para falar sobre eles. O que eu gostaria de destacar sobre o período colonial? Primeiro de tudo, a ideia que o aluno tem que ter de que o período colonial faz referência a um processo de colonização. E um processo de colonização, ele é sempre um processo desigual, ele é sempre um processo de dominação e ao mesmo tempo de resistência. Então, de que forma Portugal vai tentar administrar essas terras que viriam a ser o Brasil? Nisso a gente pode começar a falar de um monte de coisas, né? Desde a formatação lá das capitanias hereditárias, em 1534, né, até lá pertinho da independência, essas características vão se alterando. Então, é bem importante que o aluno perceba o seguinte: um elemento fundamental do Brasil colonial, a escravidão. Né? Não há como pensar a história do Brasil sem pensar o processo e as máculas que a escravidão produziu na nossa sociedade. E o Enem vai ter sempre a tendência de buscar essa ideia da escravidão puxando para o presente. Eu vou resumir a ideia do Enem numa frase. Como é que uma sociedade, como é que um país que tem mais tempo de escravidão do que tempo de não escravidão pode falar, por exemplo, que não existe racismo em sua sociedade? Vamos fazer as continhas. Em 1888 é que a abolição da escravidão acontece de fato. 388 anos de história de escravidão formal, legalizada. E somente aí 100 e poucos de que a gente não tem escravidão. Então, essas remanescências da escravidão são muito cobradas. Né? E, em contrapartida... Esse é um link que pode ser feito, de repente, com uma questão de literatura, na redação também, né? Isso, totalmente, né? Nos enredos das obras literárias, há muitos enredos que se passam no Brasil colonial, né? Se passam em engenhos de açúcar, por exemplo, né? Então é bem importante perceber isso, né? Fundamental. Podemos destacar aqui como principal ponto aqui a escravidão. Sim, sem dúvida. Do ponto de vista não tanto econômico, embora o fundamento econômico da escravidão dentro do processo de colonização seja importante, a tendência do Enem é cobrar mais o aspecto da resistência à escravidão, valorizar, né, essa imagem do escravo como um agente da sua própria história, um escravo resistindo mesmo, não só, né, nas imagens dos livros que a gente costuma ver, né, que é só o escravo apanhando como se fosse muito passivo, né? Pelo contrário, o Enem vai tentar questionar isso, né? Então ele vai falar de quilombos, por exemplo, que são as resistências mais clássicas que a gente lembra à escravidão, mas vai falar também de resistências cotidianas dos escravos. E é importante que o aluno perceba isso, né? Que esse processo de escravidão ele é fundante da nossa sociedade e sempre teve contrapartidas, digamos assim, resistências dos próprios escravizados. Então, ó, deixa eu ver se eu anotei certo. Eu sou estudante, né? Eu vou fazer a prova. Vamos lá. Boa. Nós temos Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República? Isso, exatamente. Isso. Boa. Então são 3 divisões de acordo com a política, então. É uma divisão política, eminentemente política, exatamente. Legal. Quer falar mais uma coisa desse tema ou vamos para o próximo? Não, e aí só para finalizar, dentro do Brasil Colônia, a gente tem muito a divisão clássica que os professores utilizam
dos ciclos de produção, né? Então o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, né? O ciclo do café e blá 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 blá. Não é minha intenção falar de cada um deles aqui, porque precisaria de trocentas horas, mas o que eu chamaria atenção para o aluno, né? Porque isso envolve também um pouquinho de geografia. Que ele perceba as mudanças de localização dos centros políticos do Brasil também, isso é muito importante. Então, num primeiro momento, com o açúcar, o Nordeste sendo o centro político e econômico do Brasil, depois com a mineração, né, muito mais a galera vindo para o Sudeste e para o Centro-Oeste, né? E aí no século XVIII, inclusive, a capital vai ser alterada, né, de Salvador ela vai para o Rio de Janeiro. Então que o aluno possa perceber essas movimentações no território vinculados aos processos econômicos que estão ocorrendo. O que Portugal está produzindo mais aqui no Brasil e por que essas alterações acontecem. Isso é bem importante. Coloca então como uma dica para o aluno ele já estudar os ciclos, então. Isso. Claro que essa ideia de ciclos ela é uma ideia um pouquinho ultrapassada. Mas ela didaticamente serve para o aluno, assim. Se ele dividir em ciclos, na cabeça dele vai funcionar. Perfeito. Próximo? Boa. Próximo. Vamos sortear. Qual será o próximo tema aqui do Jesuizinho. Eu tô com 16 de bateria, tomara que não acabe. Tô aqui vai de olho. Acabar a bateria do professor Hector aí. Não, tô aqui de olho. Questões ambientais. Boa, massa. Eu gostei que a gente tá tabelando bem, assim, geografia vai para a história, depois para... Enfim. Questões ambientais. Se a gente parar para pensar, dentro da prova de humanas, a disciplina, digamos assim, que tem a capacidade de abordar mais diretamente as questões ambientais é a geografia. Não que sociologia, filosofia e história não possam, podem e devem. Mas a geografia está no objeto da geografia isso, né? Na parte da geografia física principalmente. Quando a gente fala de questões ambientais, eu preciso que você, aluno, compreenda que a gente está falando de impactos ambientais. A ideia de como funciona determinado bioma, de quais são as características daquela vegetação, as características morfológicas, né? Como é o formato daquela vegetação, características específicas, isso acaba caindo mais na parte de biologia, lá na outra prova, no outro dia. O enfoque geográfico do Enem, ele vai querer que o aluno perceba muito e relacione quais são, e aí vai um conceitinho importante para vocês, quais são as ações antrópicas envolvidas naqueles impactos ambientais. O que são ações antrópicas? Ações antrópicas. E o que é ação antrópica? Ação antrópica é uma ação promovida, realizada pelo ser humano. É antropos, do grego, humano, por isso antrópica. Então, de que forma aquele impacto ambiental foi produzido pelo ser humano? O que o ser humano fez ali? Qual foi a atividade social que estava envolvida? Vou dar um exemplo. Pode ser, por exemplo, queimadas? Isso. E aí as queimadas, por exemplo, são um grande exemplo de ação antrópica, mas não só antrópica, pode haver queimadas naturais, mas vamos pensar nas ações antrópicas aí. Que vão levar a um impacto ambiental que é o desmatamento, ou a gente poderia chamar de desflorestamento também. Então, essa é clássica, né? O aluno já saca muito bem. E aí, pensando no impacto ambiental, onde está ocorrendo? Para a geografia, essa pergunta onde é fundamental. Né? Então, por exemplo, na questão do desmatamento, do desflorestamento, a gente poderia falar muito, né, do arco do desmatamento que vem avançando ano após ano. A gente tem muita polêmica sobre isso, né, nesse momento da sociedade também, mas que vem avançando muito, muito mesmo, né, na parte do centro-oeste e do norte do Brasil, principalmente. Né? Então a gente tem um grande desmatamento nessa região. Aí o aluno pergunta, por quê? E aí o Enem também, né, quer que você saiba por quê. A gente poderia citar, por exemplo, né, o avanço dos grandes fazendeiros, dos grandes produtores de carne bovina, por exemplo. Né? Então, por que eles avançam nesse território? Vai queimando tudo, vai tirando tudo para poder gerar pasto, exatamente. Quer ver um exemplo de como tudo isso pode cair com um textinho, com uma ideia diferente? Sei lá, um texto sobre veganismo e um argumento
dos veganos falando o porquê que comer carne, por exemplo, ajuda ou influencia ou tem a ver com o desmatamento. Entende? O Enem não vai fazer você virar vegano. Ele já está falando, ó, tem uma galera que está argumentando aqui um negócio que é interessante. E aí ele vai vincular desmatamento com carne, com produção de bovinos. Entendeu? Como que vem esse imbróglio todo? Boa. O legal aí, para você que está acompanhando, é que é o seguinte, história e geografia, por que é legal? É porque todos os temas que o Hector falou até agora são coisas assim, lá do passado, que a gente pode pegar do passado e trazer para a atualidade. Só que daí se perguntar, tá, mas tudo isso só serve para história e geografia? Não, vai servir com certeza para parte de literatura, mas eu acho que contribui muito ali, por exemplo, a parte de redação. Então, vai trazer com certeza muita base, porque tudo que o Hector falou agora, pelo que eu percebi, dá para você extrair a questão do senso crítico disso. Por que a gente faz? Por que isso está acontecendo? Eu vi que o Hector já falou também de sociologia também no meio. Então, o fato de você estudar muito para história e geografia vai te trazendo elementos que na hora de escrever a redação, o cara fala assim, me deu um branco na redação. Você diz, pô, você já estudou história e geografia a fundo, lá, esses assuntos? Se você estudar, você tem base para fazer uma ótima redação. Com certeza. E é uma dica que eu sempre dou, ainda mais agora que a redação está no mesmo dia que a prova de humanas, dá uma olhadinha na prova de humanas para ver se não te ajuda no tema da redação. Não sei qual tema que vai ser, mas enfim, às vezes um textinho que está ali, pô, já te ajuda muito. Aí só para citar, acho que é importante, Lucas, alguns outros impactos ambientais, não vou me demorar, mas só para a galera perceber. Por exemplo, erosão. A erosão nada mais é do que a diminuição do solo por diversas razões. Então, por exemplo, quando a gente fala de mata ciliar, aquela vegetação que fica no entorno dos rios, há uma legislação que vem sendo atacada constantemente, né, que fala, ó, você não pode desmatar até tantos metros aí no entorno do rio. E esses tantos metros vem diminuindo a cada ano. Por quê? Porque a mata ciliar ela é muito importante para a manutenção do solo, né, do entorno do rio. A vegetação ela serve sempre como um escudo para o solo. O solo sem vegetação está exposto a uma série de fatores aí bem prejudiciais. Se você retira essa vegetação, você vai fazer com que esse solo fique mais pesado ou mais frágil, e ele vai acabar se deslocando da sua massa maior. Então, por exemplo, a erosão nas encostas dos rios, que vai fazer com que essas encostas fiquem completamente desniveladas e tudo mais, pode gerar, por exemplo, a ida dessa terra, desse solo, para o fundo do mar. E é o que a gente chama de assoreamento, quando esse fundo do mar fica com muito mais solo, do que ele já tinha, e isso vai, por exemplo, impactar e influenciar em enchentes. Você pode ter mais enchentes por conta disso. E aí você já mescla, todo verão a gente tem notícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, de deslizamento de terra, enchente, em outros lugares do Brasil também. Tudo isso tem a ver com ações antrópicas, que geram impactos ambientais fortíssimos. Lixo urbano, são inúmeros. Podemos fechar, então, esse tema aqui com a relação do homem, o que ele pensa, como ele age em relação à natureza. Exatamente. Assim, com certeza. E não um homem apenas individualmente, mas sim socialmente. Esse é o grande senso crítico. Porque é muito fácil eu jogar a culpa, digamos assim, em um indivíduo, e falar, pô, a pessoa ali está jogando lixo no rio. E não fazer a crítica do sistema social como um todo. O Enem ele vai querer te levar para a crítica do sistema social como um todo, para você pensar mais numa ideia de totalidade. Então é importante você pensar nisso. Por quê? Porque as relações ficam mais intensas. Se você dá uma perspectiva mais total, em um tema só, você pega vários assuntos que precisam ser relacionados. É por isso. Fechou, vamos... Massa. Próximo tema. 11. Quanto tem de bateria? Se a live cair é porque a bateria do Hector acabou. Mas isso se acontecer, não precisa pagar nada, então vai sair de graça. Ah, boa. Tem quantos por cento aí? Eu tenho 11, mas o carregador não tá longe, não. Não, tá tranquilo, tá de boa. Próximo tema aqui, presidente, é o fundo eleitoral. Paulo Guedes. Movimentos sociais e direitos sociais.
movimentos sociais, direitos certo. sociais. Eu ousaria dizer que esse tema é o que mais conecta todas as disciplinas das humanidades. Filosofia, sociologia, geografia e história. Ele é capaz de congregar essas diversas perspectivas. Em sociologia, mais poderosamente ainda. Por quê? Porque toda a prova das humanidades, do Enem, ela está calcada na seguinte intenção. A prova quer que o aluno perceba as transformações ao longo da história e as próprias transformações pelas quais ele mesmo está passando na sociedade. Só que a prova quer que ele perceba que essas alterações não caem do céu. Essas alterações não acontecem porque é um desenvolvimento natural da sociedade. Não. Essas alterações acontecem por quê? Por conta de tensões sociais. Então, por exemplo, se as mulheres não tivessem se organizado por vários e vários anos para demandar a participação política e o voto, por exemplo, não ia ser os homens políticos que iam dar o voto como se fossem super benevolentes. Dá para entender? Então são movimentos sociais que pelas suas demandas e pelas suas práticas conseguem pressionar alterações sociais. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de direitos políticos, civis, sociais, né, e um guarda-chuva maior, os direitos humanos, a gente está falando justamente desses processos. Então é muito importante, por exemplo, o aluno pensar o seguinte: olha como esse assunto pode gerar várias disciplinas, pode conectar várias disciplinas. As comunidades quilombolas, por exemplo, aquelas comunidades que são remanescentes dos antigos quilombos. Você já tem aí uma relação histórica, você tem uma relação geográfica, porque é muito importante você perceber onde estão essas comunidades quilombolas e a forma como elas se relacionam com o espaço. É uma forma diferente, elas produzem de uma forma específica, né? E ao mesmo tempo é um movimento organizado, um movimento que vai demandar para o governo, por exemplo, terras. Reconheçam a nossa terra aqui como remanescente de quilombo, porque a gente precisa dessa segurança jurídica, por exemplo. Então isso é bem importante, né? Entra também a questão do direito trabalhista, direitos conquistados pelo trabalhador. Totalmente. Isso, totalmente. A gente tem, por exemplo, nos últimos anos aí, que aconteceu a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi uma grande alteração aí na vida dos trabalhadores. Sociologia pode muito bem cobrar isso. Imagino que sociologia cobraria isso. Assim, como os direitos trabalhistas são importantes para manter um mínimo de harmonia ali, digamos assim, né, de bem-estar para os trabalhadores. Mas sempre pensando nessa ideia, a cidadania, o exercício dos direitos sempre está ligado com alguma movimentação social que precedeu esses direitos. Os direitos não são dados, não são concedidos, né? Os direitos são arrancados a muito custo. Então essa ideia está no Enem. É bem importante pensar nisso. Você falou aí a palavra-chave que eu acho que o Enem gosta muito é cidadania. Então, perfeito. Eu acho que esse é um gancho para o aluno desenvolver o estudo dele. Sim, com certeza. E aí em diversas dimensões, né? A cidadania não é só o cara poder votar. Não é só o cara poder escolher o seu representante. A cidadania é o cara ter garantido o direito à moradia, por exemplo. É o cara não passar fome. São diversos aspectos aí que estão envolvidos dentro do exercício da cidadania. Né? E na prova de história, por exemplo, isso vem muito com a análise das constituições que o Brasil teve. Então, vou dar um exemplo aqui para fechar. Uma questão clássica de história seria a comparação da Constituição lá de 1824, né, do primeiro reinado, uma Constituição super autoritária, que tinha 4 poderes. Né? Hoje a gente tem judiciário, executivo e legislativo. Na Constituição de 24 tinha esses 3 poderes e mais o poder moderador, que era o poder do Dom Pedro I, que tinha, né, que estava acima de todos os outros poderes. Então uma Constituição bem centralizadora. Então a prova pode te jogar alguns artigos dessa Constituição, jogar artigos da Constituição de 88, a que a gente tem hoje, né, vigente, e fazer você comparar. Onde a gente avançou, onde a gente ainda não avançou, entende? Então é uma forma bem interessante da prova cobrar esse tema.
Olha lá, sua aluna Fernanda Foltran está aí participando. Grande Fer. Fazer o Enem, hein? Beijo pra Fer, beijo pra Fer. Monstra sagrada, manda muito. Vamos lá para mais um tema? Você Vamos está lá. preparado? Preparadíssimo. 8 de bateria, hein? O que é, meu? Não tô enxergando. Esse aqui, não sei se é muito cobrado ainda, você que vai dizer, demografia. Ah, Demolcô, que legal que tá aí, porque eu queria falar sobre ele também, eu não sabia que ele ia estar aí. Demografia. Perfeito. É importantíssimo, importantíssimo. A demografia é o campo da geografia, não só da geografia, mas é que a geografia ama esse campo, que estuda as populações e suas características. Também que tem aquela palavra densidade demográfica? Isso, perfeito. Vou falar um pouco sobre ela. Então, o que a gente tem quando a gente fala de demografia? Principalmente, a geografia vai tentar entender o número de pessoas, em que espaço esse número de pessoas convive, de que forma convive e como que as pessoas transitam no mundo, nos espaços. Então, a gente está falando de imigração também, né? As migrações de modo geral. Quando a gente fala de demografia, tem alguns conceitos importantíssimos que o aluno precisa saber. O primeiro deles, ele precisa saber distinguir população absoluta e população relativa. O que é população absoluta? Muito fácil. É o número de pessoas de determinado local. Então, sei lá, qual que é a população absoluta do Brasil? 220 milhões de pessoas, mais ou menos. É um número de pessoas, certo? Qual que é o número de pessoas de Piraquara, de Curitiba, enfim, seja lá o que for. Isso é a população absoluta. Só fazer contagem, o IBGE faz, então. Isso, é o número geral de pessoas ali. Diferente do conceito de população relativa. Olha só, a população relativa é a população com relação a alguma coisa. Quando a gente fala de população relativa, a gente está querendo entender o número de pessoas, porém a gente quer colocar na jogada aí também o espaço que elas estão ocupando. Então, em quantos quilômetros quadrados esse tanto de pessoas está espalhado, entende? É justamente essa população relativa, né, desse conceito que deriva o que a gente chama de densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? O número de habitantes de determinado local dividido pelo espaço que eles estão ocupando. Então, quando a gente fala assim, sei lá, o Brasil tem 20 e poucos habitantes por quilômetro quadrado. É uma média, né, do número ali de habitantes pelo espaço que está sendo ocupado. Dá para comparar, por exemplo, com a Índia e a China? Isso, perfeito. Então, sei lá, a gente vai comparar com locais que a população ocupa e ela é muito mais concentrada, por exemplo, né? Então, a gente tem uma densidade demográfica maior em locais em que a população está muito mais concentrada. Né? E aí o aluno tem que saber avaliar isso. Por que que... E aí, encaminhando já esse assunto da demografia, por que a demografia é importante e como que isso vem no Enem? Um elemento muito cobrado, muito trazido pelo Enem, são as pirâmides etárias. Eu não sei se você já viu, Lucas, se a galera aí já viu. A Feira eu sei que já viu, porque já teve essa aula comigo. As pirâmides etárias são basicamente gráficos que vão indicar pra gente, né, a faixa de pessoas da população de cada idade. Então, sei lá, vamos pensar numa piramidezinha aí, tá? Pensa numa pirâmide normalzinha, clássica. Isso é para ver se o país tem mais pessoas idosas, mais crianças. Isso, exatamente. A base da pirâmide sempre vai fazer referência às pessoas mais jovens. O meio da pirâmide vai ser as pessoas adultas e o topo da pirâmide as pessoas idosas. Esse recurso é muito interessante porque ele faz a gente pensar em implicações sociais daquela população. Por exemplo, se eu tenho uma população cheia de gente jovem, mas cheia de gente jovens, e a parte dos idosos lá é bem pequenininha, bem afunilada, o que eu posso depreender dessa população? Que tem uma alta taxa de natalidade, que nasce muita gente, que as pessoas não vivem muito, porque tem pouco idoso, então a expectativa de vida é baixa. Então, muito provavelmente, esse país que eu estou analisando é um país de economia atrasada, digamos assim. Deu para sacar as relações que dá para fazer? Deu para sacar. Então, pela pirâmide, você pode trazer
suposições, afirmações, suposições para economia, talvez para política também. Isso. Ela é uma referência. Exato. E ela é uma referência também para a produção de políticas públicas, né? Então, se, sei lá, eu estou com uma sociedade cujo topo da pirâmide é altíssimo, ou seja, tem muitos idosos, e aí minha previdência social, a aposentadoria vai estar pressionada, porque eu tenho que pagar aposentadoria para muita gente. Então, como que eu vou fazer essas políticas públicas? Isso é importante. Mas essa relação da pirâmide com a economia, ela é clássica e o aluno tem que dominar. Tem que saber fazer isso, né? Boa. Eu vou propor para a gente já ir para aquelas perguntinhas. Tem 5 perguntas aqui que enviaram. Aí, se der tempo, daí a gente volta para as perguntas aqui, porque ainda faltou tempo aqui para a gente fechar aqui. Deixa eu perguntar para você. Eu tô com 5 de bateria. Você quer que eu busque o carregador? Quando tiver 1%, a gente termina a live. Tá bom, beleza. Vamos nessa perguntinha, então, bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira pergunta enviada por internautas do Brasil inteiro. A gente lá da Ásia, da Europa, está participando aqui. Enviaram, já fiz a tradução. Vamos lá. Tem aqui a primeira pergunta, eu vou ler só para mostrar aqui, né? Para ficar igual o debate do eleitoral, né? Bioma é um tema recorrente do Enem? Boa. Então, como eu cheguei até a comentar um pouquinho, a ideia de bioma, o bioma é um pedaço do espaço geográfico que tem uma unidade biológica. O que é isso? Tem uma relação ecológica, relações ecológicas ali de determinadas características, uma vegetação específica. Então é como se fosse ali, né, uma unidade mesmo biológica. As características específicas dos biomas, vegetação, relações com os animais que estão ali e tal, elas são muito mais cobradas na parte de biologia mesmo, né, na prova lá de ciências da natureza. A parte de biomas que cairia para a geografia não é tanto as características específicas de cada um, né, mas sim você... Você está jogando para ver isso daí, né? Isso, exatamente. Mas principalmente você perceber alguns impactos ambientais que ocorrem, né, nesses biomas. É muito mais importante o aluno, para a geografia, ele saber os impactos ambientais do que o funcionamento específico de cada bioma. Mas ele precisa saber de qualquer jeito para a biologia. Vamos para a próxima? Bora. Próxima pergunta, vamos lá. Tem algum documentário sobre a Segunda Guerra Mundial para indicar? Tem, documentário de Segunda Guerra Mundial que mais existe, na realidade, né? Não sei o que acontece com as pessoas, que há um fascínio sobre a Segunda Guerra Mundial. Sempre está saindo. Sempre. É assim, eu não sei a pessoa que perguntou qual que é o objetivo dela, se ela quer um negócio mais factual, se ela quer uma reflexão mais geral, mas enfim. Existe um documentário chamado Shoah, S-H-O-A-H, que é a palavra em hebraico para holocausto, né? Os judeus chamam de Shoah. O diretor se chama Claude Lanzmann. Esse documentário ele é enorme, ele é infindável, mas ele é, assim, chocante. Por quê? Porque esse cara ele vai até os sobreviventes, né, do holocausto, ele coloca a câmera, ele fala, ele quer fazer um registro de memória sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa seria uma dica. A outra seria um documentário chamado Segunda Guerra em Cores. Segunda Guerra Mundial em Cores. Que são imagens resgatadas, imagens raríssimas resgatadas assim e colorizadas. Muito interessante o trabalho desse documentário no sentido de você apreciar aquelas imagens, você entrar num ambiente, né, da Segunda Guerra Mundial. Então esses dois eu sugeri o nome dos dois aqui, só para quem estiver acompanhando poder notar. Shoah, S-H-U-A-H, Shoah, e o outro é Segunda Guerra em Imagens. Em cores, desculpa. Segunda Guerra em cores. Imagens também. Imagens também. E eu queria indicar um quadrinho. A galera deve conhecer, mas o quadrinho se chama Maus. M-A-U-S. Bem interessante. Não vou falar muito sobre ele. Procure que esse quadrinho é bem bacana. E tem PDF na internet. Próxima, podemos ir? Bora. 3 de batera. Quanto? 3. Enquanto tiver um, você me avisa. Tá. Preciso saber alguma coisa sobre Grécia Antiga? Precisa, é importante você saber sobre Grécia Antiga, mas se você não sabe nada, não fique tão nervoso assim, porque não é dos conteúdos mais cobrados do Enem. Mas era importante você saber os elementos gerais de Grécia Antiga, né?
da relação da sociedade estamentária e tal, né? A política de Atenas e Esparta, as diferenças entre elas e tal. Seria importante. Mas não é dos conteúdos mais cobrados, não. Próxima. Não sei nada sobre reforma protestante. Devo me preocupar? Mesmo esquema, eu diria, do que a Grécia Antiga. Seria importante você saber de reforma protestante, por quê? Porque as reformas protestantes, elas são grandes expressões de uma grande alteração histórica, que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente tem ali a quebra do monopólio, né, religioso da Igreja Católica, críticas à Igreja Católica, que são elementos bem importantes nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Porém, também não está no rol de conteúdos mais cobrados. Mas isso não quer dizer que não possa ser cobrado, entende? Isso. Ó, já viu o spoiler aqui da última? Essa é sensacional, hein? Essa aqui já é referente à última edição do Enem. O que é albedo? Albedo caiu, né, na última prova. Tinha uma questão sobre albedo. O albedo, gente, para falar de modo bastante simples e direto, ele é a capacidade de reflexão dos corpos, de reflexão da luz solar. Então imagine que a luz solar ela incide sobre o planeta e cada corpo, e aí o professor Lucas pode falar, né, de um jeito muito melhor, né, tem a capacidade... Essa pergunta ela é o gancho para a próxima live. Ah, boa. Cada corpo tem uma determinada capacidade de absorver a luz solar ou de refletir essa luz solar. Então, os corpos fazem isso, né? E a capacidade que eles têm varia. Então, por exemplo, uma árvore tem uma capacidade de absorção da luz solar muito maior do que o asfalto, por exemplo. Quando a gente fala de albedo, Quando a gente fala de albedo, a gente está falando da capacidade de reflexão. O que reflete mais? Quanto mais refletir a luz solar, maior vai ser o albedo. Isso que é o albedo, a capacidade de reflexão. Então o asfalto tem um albedo maior do que a vegetação, por exemplo. Agora, por que é importante saber disso em geografia? Porque a gente pode falar, por exemplo, de como as áreas mais urbanizadas da cidade refletem muito mais a luz solar e promovem ilhas de calor, por exemplo. Então o centro da cidade tem uma sensação de abafamento muito maior do que a periferia arborizada. Onde tem mais vegetação, né, a temperatura é muito mais baixa, mais amena, por exemplo. Então é por isso que o albedo é importante para se pensar na geografia, né? A questão que caiu ano passado era um satélite que estava captando imagens, né? E que parte que ia ser mais captado pelo satélite? A parte que ia ser mais captada pelo satélite ia ser aquela que tivesse o maior albedo, que tivesse a maior reflexão, né? Que seria, naquele caso, o asfalto, eu não lembro exatamente o que era, né? naquela questão. Isso podia aparecer também lá em física. Pode falar. Um de bateria, só para avisar. Ah, tá. Não, que daí nós fizemos essa questão agora, porque assim, né, todo professor, já que a nossa diretora está presente, nós precisamos sempre encerrar a nossa aula fazendo um gancho para a próxima aula, né? Assim que o professor tem que encerrar o conteúdo. E como teremos em breve aí as questões do Enem de ciências agora voltadas para a parte de exatas, né, matemática e física, a gente faz o gancho, que daí depois o professor Lucas vai fazer um videozinho falando um pouquinho ali de física, preparando o pessoal para o Enem. Beleza? Maravilha, professor, show. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por topar fazer essa live, obrigado você que está aí acompanhando, você que está aí assistindo agora também no formato gravado, muito obrigado por acompanhar. E considerações finais antes que acabe sua bateria. Boa. Professor, só tenho a te agradecer, você é sempre um parceirão, sempre um cara muito comprometido, com vontade de fazer a diferença. Fico muito feliz de você lembrar de mim e ter a confiança. E agradecer a galera que está aí, né? A Cami, não sei quem mais que ficou até o final, mas a galera que não pôde ficar até o final também, né? O Richard aí também. Um beijo para vocês, estou com muita saudade. Quem está assistindo isso aí também. Tamo junto, me procurem se tiverem dúvidas, estou sempre disposto. Aquele abraço para vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vamos fechando por aqui. Falou, Hector. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau, pessoal.